Paz do Senhor, povo de Deus, é um prazer imenso estar aqui com mais essa oportunidade, tá? Acredito que a maioria me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Fernando Rabelo e a mim foi dada essa missão de hoje, amém? A lição que a gente vai estar ministrando para vocês hoje é a lição número 8, que tem por título Batalha contra Ai, é da revista do segundo trimestre de 2020. Acredito que muitos não tiveram acesso a essa revista ainda, mas futuramente vocês vão ter. Aí se quiser dar uma revisada, tá bom? O texto do dia dessa lição é o texto que se encontra em 2 Crônicas 7:14. Eu gostaria que vocês, na sua casa, pudessem abrir. Eu vou estar fazendo a leitura aqui. 2 Crônicas, versículo 7, capítulo 14. Que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vamos lá. A síntese dessa lição tem por título: O pecado de um único homem fez os hebreus experimentarem a derrota em Ai. Agora vamos para o texto bíblico dessa lição, tá? O texto bíblico se encontra no livro de Josué, capítulo 7, versículos de 1 a 11. Tá? A gente vai fazer a leitura também. Vou utilizar a Bíblia, que é melhor. O pecado de Acã e suas consequências. Mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, ao leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Seberim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar às mãos dos amorreus e nos destruir? Então nos contentávamos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levanta-te, porque você está prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto a seus bens. Por isso os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos. Fogem deles porque tornarão merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruir do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Irmãos, nós estamos diante de um texto, numa das passagens realmente muito marcantes do Antigo Testamento, onde o povo de Israel, por ter pecado, pelo pecado de um só homem, de Acã, acabou sofrendo a ira de Deus e uma derrota humilhante para os seus adversários. Tá? Nesse contexto aqui, o povo de Israel, que já estava sendo liderado por Josué, né, após a morte de Moisés, eles estavam com a missão de conquistar a terra prometida. Eles tinham acabado de vencer Jericó. Então, o ego deles, né, acredito que estavam também assim, bastante aflorado por eles terem conseguido, através da mão de Deus, logicamente, ter conseguido destruir um reino que era potência, que era o reino de Jericó. Com isso, a próxima batalha deles era no reino de Ai. Só que nessa passagem de Jericó, o Senhor deu uma ordem expressa para eles
tudo aquilo que estava na cidade fosse destruído. Foram todas as coisas, além dos povos, todas as coisas, utensílios, foram consagrados ao Senhor para a destruição. E eles não poderiam se apoderar de nada. Mas sem Josué e sem a demais liderança saberem disso, Acã pegou uma capa babilônica que ele achou bonita, ele intentou no coração, ele cobiçou aquilo e pegou alguns ciclos de prata e de ouro também. Na próxima batalha, né, Josué ainda não tinha conhecimento disso, o Josué enviou espias na terra de Ai para ele realmente ver quantos soldados precisaria, tudo mais. Os espias falaram que basicamente 2 ou 3 mil homens ali bastariam, tá, para que eles pudessem vencê-lo. Só que a consequência do pecado de Acã gerou a ira de Deus de tal ponto que eles tiveram uma derrota muito humilhante mesmo. O povo de Ai, na verdade, eles já estavam até esperando ser derrotados. Eles não esperavam ganhar do povo hebreu. Só que por causa do pecado de um homem, todo mundo pagou e ali foram feridos 36 soldados do povo hebreu, tá? Aí vamos entrar na lição. Introdução. A primeira batalha e conquista dos hebreus na terra prometida foi a cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Agora, a guerra seria contra uma cidade-estado fortificada chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus, seria uma batalha pequena e, por isso, Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não resistiu diante do inimigo. É o que veremos na lição de hoje. Subtópico 1. O perigo do pecado. O triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis ao ataque dos inimigos. Primeira coisa, a iniquidade ela nos afasta de Deus. Então toda vez que a gente comete pecados em cima um do outro, né, a gente acaba envolvido naquele emaranhado de pecado, a gente acaba se afastando de Deus. E com isso a gente fica vulneráveis ao ataque inimigo. A gente perde a nossa vigilância, a gente perde realmente a constância de estar buscando o Senhor e de permanecer firme. E foi isso que aconteceu aqui com o povo de Israel. Tá? Eles ficaram muito vulneráveis devido a esse pecado. Deus havia dito que Josué não precisava temer e que ele tomasse toda a gente de guerra e fosse pelejar contra Ai, pois a vitória seria certa. Mas o pecado de um único homem, Acã, fez com que os hebreus fossem derrotados e envergonhados. E essa passagem me fez lembrar muito também de Adão. Por quê? Adão pecou e todos os habitantes da terra, toda a descendência, no caso adâmica, né, ficou realmente corrompida pelo pecado. Então a gente acha que o nosso pecado às vezes influencia somente a nós, mas na verdade não é assim. Né? O nosso pecado ele tem uma proporção tão grande que ele pode afetar a nossa casa, pode afetar os nossos amigos, as pessoas que estão próximas a gente. E foi isso que aconteceu aqui. Eu acredito que Acã não tinha pensado que o pecado dele iria afetar tanta gente. Na verdade, o inimigo ele nos cega a tal ponto que parece que o pecado não vai ter nem consequências. Né? O inimigo ele tem o poder ou a estratégia de maquiar o pecado, fazer com que ele não pareça tão nocivo assim a nossa vida, a ponto de a gente não pensar na consequência. E foi isso que aconteceu com Acã nessa passagem. Israel todo sofreu um baque muito grande, uma humilhação, morreram 36 soldados por causa da cobiça dele de pegar utensílios que o Senhor falou que era para destruição. Então que a gente fique realmente em alerta, porque o pecado ele não vai vir realmente como algo nocivo, ele vai vir como algo maquiado, algo que realmente faça o nosso desejo aflorar. Então, gente, que a gente possa prestar realmente bastante atenção, essa lição realmente ela vai abrir bastante os nossos olhos para isso, tá? Subtópico 2. O pecado de Acã. O pecado de um único homem acendeu a ira de Deus e as consequências sobre Acã e sua família e todo o povo logo vieram. O pecado precisa ser tratado com graça, misericórdia, mas de forma imediata. É preciso que haja arrependimento e confissão para que Deus traga misericórdia. Vivemos no tempo da graça e
E para hoje, a palavra de Deus nos exorta que, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Esse último texto que eu falei se encontra em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Tá? O Senhor, que é santo, não pode abençoar um povo obstinado que se recusa a tirar o pecado do seu meio. Quando eu li esse pedacinho aqui da lição, isso falou muito ao meu coração. Que Deus não tem como abençoar, por ser santíssimo, Ele não tem como abençoar um povo que está obstinado a continuar pecando. Tá? Isso me lembrou aqui aquela famosa frase que a gente usa, né, que é o pecadinho de estimação. Quando a gente sabe que a gente está realmente fazendo algo de desagrado a Deus, mas a gente insiste em cultivar aquilo. Gente, o pecado ele vai parecer inofensivo, mas ele não é. Para exemplificar, é como se a gente pegasse um filhote de leão, tá? E começasse a cuidar dele como se fosse um animal doméstico, tá? Alimentando ele todo dia. A princípio, aquele leãozinho ele vai parecer inofensivo, né? Bonitinho, tudo mais, realmente a gente não vai ver perigo nenhum naquilo. Só que quanto mais ele vai crescendo, o alimento que a gente vai dando para ele tem que ser maior, porque ele não vai se contentar com um tempo curto, com um alimento pequeno, então ele vai crescer de certa forma, aonde ele vai chegar no ponto até de nos matar. Assim é o pecado. O pecadinho de estimação, ele de início ele parece muito inofensivo. Ah, não tem nada a ver. Ah, isso daí deixa pra lá, Deus sabe do meu coração. Só que na verdade isso vai criando uma proporção, o pecado ele vai criando uma proporção tão grande que ele chega realmente até mesmo a nos matar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aquele pecado de Acã, na tribo, né, dos hebreus, no caso na cidade de Israel, ele foi como se fosse uma criptonita, né? Ele escondeu alguns utensílios que não era para ele esconder, tá? Ele desobedeceu a ordem do Senhor e com isso, o que aconteceu? É como se ele tivesse posto uma criptonita no acampamento de Israel. Israel ficou fraco, o povo hebreu ficou muito fraco, a ponto da próxima batalha deles, eles não conseguiram realmente resistir aos inimigos. Então o pecado ele enfraquece, ele realmente vai enfraquecendo, ele vai minando a gente a certo ponto de a gente ir se afastando de Deus e nem perceber, realmente ele nos cega, tá bom? Aí subtópico 3 tem por título uma derrota. Os israelitas sofreram um golpe significativo e agora o medo, a dúvida, a apreensão substituíram a alegria decorrente à batalha contra Jericó. Por outro lado, os inimigos que, até então, esperavam ser derrotados, celebraram a vitória. Naquela época, as guerras eram vistas por muitos como um duelo entre divindades. Tem um texto que também diz bastante sobre isso, que se encontra em Isaías, capítulo 36, o capítulo todo. E assim os povos pagãos, inimigos dos hebreus, podiam achar que os deuses de Ai também eram fortes. Com essa derrota, o povo de Ai, eles realmente se sentiram muito fortes, porque naquele tempo, como dizia o texto aqui, era meio que uma guerra de divindades, né? Se os soldados da cidade tal ganharam os soldados da cidade, né, Y, os deuses, é como se os deuses tivessem batalhado entre si e os deuses realmente daquele povo que foi vitorioso é como se fosse o Deus mais forte. Então, com isso, eles também meio que estavam envergonhando o nome de Deus, tá? Agora vamos para o tópico 2, que diz o motivo da derrota, o pecado. Antes de começar, o motivo da derrota foi o pecado. Mas o motivo do pecado foi a cobiça e a desobediência de Acã. Por que a cobiça? Ele cobiçou aquilo que Deus já tinha falado para que não poderia realmente ocorrer, que era pegar realmente os despojos. Despojos aqui são geralmente os utensílios que quando realmente um povo vence o outro, geralmente a cidade fica destruída. Eles vão pegando ouro, vão pegando prata, tudo que eles acham de valor. Isso são os despojos de guerra. E Deus já tinha falado que não queria que realmente ninguém pegasse, era uma ordem. Ele cobiçou no seu coração, então o pecado ele gerou primeiro uma cobiça, depois ele desobedeceu a Deus. Então com isso o pecado gerou aí a derrota do povo de Ai, tá? Subtópico 1, a reação de Josué diante da derrota. Diante do vexame da derrota, Josué rasgou as suas vestes, prostrou-se diante do Senhor e disse: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares na mão dos amorreus e para nos fazer perecer? Tomara nos contentáramos com ficar delém do Jordão.
É curioso como algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradores e colocam a culpa do fracasso sobre o Senhor. Josué estava fazendo exatamente isso quando foi interrompido pelo Senhor. Aliás, essa é a tese de Adão, que culpou a Deus pela queda, ao justificar que tudo começou quando, aspas, a mulher que tu me destes, em Gênesis 3, versículo 12. Atribuir a Deus infidelidade por causa de problemas ocorridos também foi a tentativa de Jó, mas o Eterno, ao fazer-lhe várias perguntas, pôs-lhe no seu devido lugar, fazendo colocar, entre aspas, mão à boca. Jó, capítulo 40, versículo 4. Deus jamais se equivoca dos seus juízos, ainda que seja difícil compreendê-los. E Josué, assim que eles perderam para Ai, Josué ficou tão desolado que ele rasgou suas vestes junto com alguns anciãos, né, da época, prostraram seu rosto no pó e ficaram ali a tarde praticamente inteira. Só que o que estava acontecendo? Josué ali, na verdade, estava culpando a Deus por essa consequência do pecado. Né? Ele, até então, naquele momento, ele não sabia que era um pecado realmente cometido pelo Acã. E ele estava culpando a Deus. Na verdade, acontece com muitos de nós. Quando a gente geralmente peca, a gente faz alguma coisa que vai de oposição à palavra do Senhor, e quando isso gera uma consequência, a gente quer geralmente culpar a Deus. Mas, na verdade, isso acaba sendo uma terceirização de culpa. A gente sabe que a gente tem realmente total nossa responsabilidade pelo pecado, até porque Deus é santo e Deus não pode se compactuar com isso. A gente sabe que o pecado, uma vez gerado e concebido, ele vai gerar a morte e vai gerar uma série de consequências, e quando a gente comete isso, a gente quer atribuir a culpa a Deus. Só que, na verdade, Deus é santo e Deus é justo. Então, ele realmente não pode jamais ser cobrado por algo realmente que é de nossa inteira responsabilidade. Tá? O subtópico 2 tem por título Acã toma do anátema. Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi consequência da transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas. Anátema que é amaldiçoado. Então, quando Acã pegou daquilo que não era para ele pegar, que Deus já tinha dado a ordem, ele se tornou amaldiçoado, trazendo a maldição para todo o arraial. E havia um anátema no meio dos israelitas. Isso precisava ser retirado. Acã atravessou o Mar Vermelho, peregrinou pelo deserto 40 anos, atravessou o Rio Jordão, contemplou a queda do muro de Jericó, mas infelizmente seu coração não era reto diante de Deus. Ao ver dentre os despojos uma capa babilônica, 200 barras de prata e uma barra de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo, cobiçou e tomou tudo. Cuidado, não se deixe enganar. O pecado pode parecer atrativo, mas possui um enorme poder destrutivo. E é por isso que a Bíblia recomenda que nós cristãos deixemos de lado todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Hebreus 12, versículo 1. Então aqui a gente realmente já tinha falado sobre isso, né, que o pecado ele não aparece para a gente como algo destrutivo. Ele vai aparecer geralmente da forma mais inofensiva possível, fazendo com que a gente tropece, né, e caia. Jesus nos alertou sobre isso. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus mesmo nos alertou, é vigiar e orar. Aquele povo ele pereceu também por falta de vigilância. Toda vez que a gente não é vigilante com a palavra do Senhor, a gente acaba realmente baixando a guarda, né, e acaba realmente ficando vulnerável ao pecado. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. E no final desse texto, né, do apóstolo Paulo em Efésios 6, ele fala, e depois que a gente já tiver vencido tudo, permanecei firme.
Isso significa que se ontem a gente venceu a batalha contra nós mesmos, contra nossos desejos, né, nossas concupiscências, ontem foi ontem, a gente saiu vitorioso ontem, mas hoje a luta também precisa ser constante. Então nada disso de, venci ontem, vou relaxar, vou começar a abrir a guarda, porque é aí que o inimigo realmente, que fica ao nosso derredor, bramando como leão, ele vai achar uma brecha para nos atingir. Por falta de vigilância e por falta, logicamente, de obediência, o povo pereceu. E eu creio que nós não vamos perecer se nós permanecermos firmes e inabaláveis, sempre constante e abundante na obra do Senhor. Tá? Para a gente avançar, a ira do Senhor se acendeu ao subtópico 3. Por causa do pecado de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aquilo foi tão grave que, da mesma forma que o Senhor marcou com um memorial a travessia do Jordão, Josué capítulo 4, versículo 5, naquele instante em que o coração do povo se derreteu e se tornou como água, outro memorial deveria ser erguido no vale de Jacó. As consequências daquele erro ficaram sempre na lembrança do povo. Deus entrega a cidade de Ai. Tópico 3, subtópico 1. O inimigo confiante. Depois da derrota dos hebreus na conquista de Ai, os habitantes da cidade ficaram confiantes, porém os israelitas estavam tomados pelo medo. Mas Deus, mais uma vez, restaurou a fé do líder, dizendo que não temesse, não se espantasse, porque tinha entregue a cidade inimiga em suas mãos. Josué 8, versículo 1. Esse triste episódio na história do povo de Deus nos mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade para que possamos recomeçar. Uma vez resolvido o problema do pecado, as promessas foram renovadas sobre o povo e a bênção do Senhor, mais uma vez, estava a caminho. Seria apenas uma questão de tempo. E apesar desse episódio, que o povo hebreu passou, Deus realmente, que é rico em misericórdia, ele nos concede sempre uma oportunidade da gente se acertar, uma oportunidade de a gente se consertar e realmente se voltar para os caminhos do Senhor. Então, assim, independente da onde a gente possa ter tropeçado, que ali não seja o nosso fim, mas que seja realmente um novo começo, onde a gente possa recomeçar e realmente nos voltar à comunhão com Deus. Estratégia de Deus é diversificada, subtópico 2. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes e a arca do concerto, e outros tocando berrante. Mas agora seria bem diferente. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo e a estratégia seria uma emboscada. Uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo ter perdido a batalha. E quando os homens de Ai saíssem no escalco dos israelitas para fora da cidade, milhares de hebreus ateariam fogo, saqueando-as. Os hebreus consumiram os habitantes de Ai, deixando um total de 12 mil mortos. E assim como Moisés, quase 4 décadas antes, levantou a sua vara para que Israel prosperasse na peleja, agora Josué, por seu turno, deveria levantar a sua lança e fazê-la permanecer no alto até o fim da luta, para que a vitória viesse completa. O Senhor aqui lembrou, no caso, um episódio que já havia passado, onde Moisés, numa peleja, levantou realmente a sua vara por instrução de Deus e o povo ganhou a peleja. Agora Josué levantou, no caso aqui, a sua lança, e o povo prevaleceu novamente. E para a gente terminar, culto de restauração, que é o subtópico 3. Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o monte Ebal e ali edificou um altar, onde colocou em pedras uma cópia da lei. Josué, versículo 8, capítulos do 30 ao 35. Com os oficiais hebreus à volta da arca, a meio do caminho das montanhas e a tribo sob as encostas, Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. Condutas semelhantes a essas, as de Acã, não deveriam se repetir mais. Então Josué, depois de tudo isso que se passou, ele estabeleceu realmente um culto ao Senhor, onde ele colocou pedras no local, pedras de celebração
e uma cópia da lei de Moisés no local da vitória e leu a lei de Moisés para todo o povo. Ou seja, ele voltou o coração do povo para aquilo que realmente importava, que é a palavra de Deus, para que eles não desviassem nem para a esquerda nem para a direita daquilo que Deus realmente já tinha estabelecido. Tá? E eles ficaram realmente firmados na palavra, porque quando nós estamos firmados na palavra do Senhor, a gente não cai realmente na armadilha do adversário, a gente não deixa de estar vigilante, a gente está sempre sendo alimentado e instruído pela palavra de Deus, né, em comunhão íntima aí com o Espírito Santo. Então essa realmente é a chave para que a gente permaneça firmes e constantes, assim como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Permanecei firmes e constantes, sempre abundantes em toda boa obra do Senhor. E a conclusão, para a gente fechar, aprendemos nessa lição que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil para todo o povo. Deus é santo e não tolera o pecado. Por isso, o anátema foi retirado do meio do povo, o pecado corrigido devidamente e os hebreus puderam continuar lutando para conquistar a tão almejada terra prometida. Aqui na conclusão nós vimos que o anátema, ou seja, aquele que estava amaldiçoado, foi tirado do meio do povo. Até porque para o povo prosseguir na sua conquista, o pecado tinha que ser realmente corrigido. Deus é misericordioso, porém, nós temos que nos acertar, porque Deus não tolera pecado, assim como disse na lição. E algo interessante de se falar é que não somente Acã sofreu realmente o juízo da ira de Deus, mas também a sua casa. Como nós já havíamos dito antes, né? O pecado não traz consequência só para quem pecou, mas também para aqueles que estão à sua volta. A palavra do Senhor diz que a casa de Acã também sofreu com isso. Porque toda a sua família, filhos, né, a esposa e tudo mais, e tudo quanto ele tinha, até mesmo seus jumentos, seus bois e todos os utensílios que ele tinha, foi levado para um monte, né, e eles foram apedrejados e atearam fogo. Ou seja, todo mundo pagou realmente pelo erro da cobiça e da desobediência dele. A família dele, ele próprio e o povo de Israel. Então que a gente venha permanecer, né, realmente firmes e a gente não venha realmente se ludibriar com as falsas promessas, né, que Satanás geralmente coloca em nossos corações ou até coloca à nossa vista para que a gente venha pecar e transgredir a lei do Senhor. Porque Satanás ele já está condenado. Agora, a missão dele é tentar levar o maior número de pessoas possíveis a estarem desobedecendo também, virando as costas para o Senhor, para que quando realmente o juízo, quando Jesus volte, e ele seja realmente, de fato, condenado para a eternidade, ele não esteja sozinho. Então, que a gente venha vigiar sempre e em todo momento. Tá? E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Espero que tenha sido proveitosa para mim e para vocês também. Amém.